Olá, você que está em casa, ligado na sua TV3. Começa mais um Esporte em Dimensão Total nessa quinta-feira, em que ontem nós tivemos a rodada do Brasileirão, com algumas surpresas aí, mais uma derrota do Vasco. A gente vai comentar sobre isso no nosso programa. A nossa cidade hoje respira ciclismo, né? A segunda etapa do Tour do Rio vai chegar aqui em Três Rios hoje, na parte da tarde. E eu estou aqui hoje na companhia do Juliano, que irá falar também sobre o sorteio dos grupos da UEFA Champions League. E também vai comentar a partida do Vasco ontem, Campeonato Brasileiro, a rodada de hoje. E é com muito prazer que eu recebo aqui hoje, como eu prometi na terça-feira, os torcedores do Vasco e do Botafogo. Do Vasco, o Marcelo Santos, que é torcedor do Vasco. Torcedor do Vasco mesmo, e tem estatística, o cara sabe tudo sobre o Vasco. E também é com muito prazer que a gente recebe aqui o Marcelo Fernandes de Oliveira, amigo nosso aqui, vizinho nosso, né? Irmão do nosso amigo Márcio Fernandes, nosso colega de trabalho, veio aqui defender as cores do Botafogo, que também joga nesse meio de semana. Eu vou começar com o Juliano, né? Para que dê o seu boa tarde aí, para que a gente possa também falar com os nossos convidados, Juliano. Boa tarde, Tatão, boa tarde, né, Marcelo Santos, Marcelo Fernandes, público de casa. Hoje um dia especial na nossa cidade, né? Chegada da segunda etapa, né, do Tour do Rio, vamos comentar mais. E também a largada, né, amanhã, convidando já a todos para participar desse momento, esse esporte aqui na nossa cidade. E também, né, a rodada aí do Campeonato Brasileiro, a derrota para o Vasco que entra, né, no momento aí de avaliar, para ver os erros, para melhorar para o restante desse segundo turno. E também, né, o tão esperado sorteio da UEFA Champions League, que podemos ter aí um grupo da morte. É isso aí, falando agora com os nossos convidados. Vou começar lá pela ponta direita, não existe mais ponta direita no futebol, mas pela ala direita ali o Marcelo Santos, que é torcedor do Vasco da Gama. Marcelo, que já esteve aqui no nosso programa algumas vezes, sempre que a gente convida um torcedor do Vasco aqui, o Marcelo está sempre à disposição aqui para defender as cores do Vasco da Gama. O Vasco que ontem foi no Olímpico, né, enfrentar o Grêmio. É sempre difícil enfrentar o Grêmio no Olímpico e jamais, né, enfrentar o Grêmio numa situação que o Grêmio sobe na tabela e o Vasco passa por um problema que eu acho que todos vão passar também, que é um problema de irregularidade no campeonato. O Vasco que já está indo para a sua quinta partida sem vencer. Vou dar uma boa tarde ao Marcelo para que ele possa falar um pouco desse jogo de ontem, Marcelo, e um pouco também sobre o Vasco da Gama do primeiro turno, que conseguiu, né, criar uma gordurinha ao ponto de ainda estar no G4, figurando aí há muitas semanas no G4. Obrigado pela sua presença. Obrigado, boa tarde aos amigos do Canal 3, Juliano, Tatão, Marcelo. A gente que é vascaíno, a gente vem acompanhando, o time já está 45 rodadas no G4, teve um bom desempenho durante a Sul-Americana. O ano passado, a Libertadores desse ano só perdeu para o Corinthians, e dito pelo próprio Tite que foi o jogo mais difícil, justamente contra o Vasco. Só que realmente o time desandou depois que perdeu Fagner, Diego Souza, Alain e Rômulo. Isso é complicado para um time que está na ponta. Ou seja, o Vasco consegue deter o adversário até um certo ponto, só que não consegue depois retroagir isso atacando. Do meio de campo para frente, o time está inócuo. Então por isso que a gente não consegue. A gente toma o gol, mas não consegue reagir. Então isso aí que está complicando a situação. É hora de ter a cabeça no lugar, de não pensar em grandes mudanças. Você acha que o Vasco, com os próximos resultados, próximos adversários, tem jogos em casa agora, o Vasco é uma questão de tempo para botar novamente, né, o Expresso no trilho e o Vasco novamente aí continuar brigando pelo título, Marcelo? É hora de agora esfriar um pouco, não ir a caças à bruxa. Estão falando aí já no mudança de treinador. Qual é a sua opinião a respeito disso? Mudança de treinador eu ainda acho precipitado. Eu acredito que o Vasco possa vencer a Portuguesa, apesar dela ter dado um chocolate no Palmeiras ontem de 3-0, mas eu acredito que possa vencer a Portuguesa. Mas tem que começar a julgar o pessoal da base. Já subiram 3, João Clay, Marlone e Romário. E colocando os meninos aos poucos para que eles não fiquem queimados também. Mas alguma mudança tática tem que ser feita. Não necessariamente do técnico, mas alguma mudança tática no time tem que ser feita, sem dúvida. É isso aí, falamos um pouco do Vasco da Gama. O Marcelo Fernandes está aqui para falar do Botafogo. O Botafogo que tem uma campanha um pouco parecida com a do Flamengo, muito irregular. Também aí fez um primeiro turno, dando alguns sustos aí na sua torcida. Tem a questão do Túlio Maravilha. Bom, Marcelo, como é que se faz uma avaliação do primeiro turno aí, chamado primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que tem a primeira metade, os 19 primeiros jogos do Botafogo,
Como é que você vê a chance do Botafogo para frente agora, Marcelo? Obrigado pela sua presença aqui. Tatão, eu te agradeço, boa tarde a todos. O que eu estou ouvindo o Marcelo falando aqui de treinador, eu acho que seria uma boa se ele quisesse trocar com a gente, né? Porque, porra, esse cara que veio do Japão, ele podia ter ficado lá desanimado, apesar do treinador do Vasco não ter tanto ânimo assim também, mas primeiro que eu não gosto desses treinadores do Japão. Não sei por que o Botafogo gosta tanto de fazer coisas diferentes. Aí já trouxe o Caio Júnior do Japão. Eu te falo, porra, o que o Japão representa no futebol mundial, né? Aí o treinador que foi lá, porra, teve um sucesso danado no Japão. Mas é fácil lá, né? Porra, foi campeão no Japão, cara. Aí vai trazer para pegar um time de ponta. Pô, eu acho que isso aí totalmente... O Vasco, eu acho que não consegue ser vice esse ano. Acho dificilmente o Vasco... É uma cutucada, Marcelo, essa aí não? Não é nem cutucada não, mas o Vasco sempre, né? Eu entendi isso aí como uma cutucada, Marcelo, não consegue nem ser esse ano. Tatão, olha só, eu acho o programa é assim, né, de dar uma beliscada. Né? Uma beliscada. Então eu acho que o Vasco dificilmente chega ao vice-campeonato esse ano. E o Botafogo chega aonde, Marcelo? Porra, olha, o Botafogo hoje, ele é o 7º, mas o 8º, ele pode ser o 9º, pode dormir como 9º, porque o Flamengo joga hoje, pode ir a 29, Botafogo pode dormir em 9º, mas você tem o Santos, que tem 2 pontos atrás, e você tem o Corinthians, que tem 4. Então o Botafogo, no próximo final de semana, aí, mais 2 rodadas, ele está perto de chegar a 11º, que é a posição do Botafogo mesmo. O time do Botafogo hoje não é para passar do 10º lugar, não. É para estar 12º. Marcelo, você acredita em alguma mudança? Por exemplo, acho que contratação agora de peso foi só a do Túlio. Né? Que não, o projeto não diz que a chegada do Túlio é para jogar no time principal. Sim, mas você tumultua. Tumultuou ou você acha que vai ajudar? Não, eu acho que só tumultua. Aqui, gente, todo respeito ao Túlio, ao Garrincha, eu vi o Garrincha jogar aqui no campo do Inter-RS. Não sou tão velho assim, mas eu cheguei eu tive esse privilégio de ver o Garrincha jogar. Foi ótimo, foi muito legal, mas acabou, passou. O Túlio passou. O Túlio foi muito importante pro Botafogo naquela. Vai atrapalhar agora? Eu acho que atrapalha, porque o time não está conseguindo se firmar no Campeonato Brasileiro. Aí ele vai treinar lá no Caio Martins, daqui a pouco já está treinando com um jogador, com titular. Aí vai, o Elkson já não é da posição. O Botafogo está sem centroavante. Daqui a pouco começa a torcida organizada, incentivado por alguém de oposição, para botar um Túlio. Olha a situação que fica o presidente. Marcelo, para que mexer com isso? Você falou em atacante aqui. Você acha que um dos problemas do Botafogo foi justamente essa? O Botafogo não é só. Não. O Botafogo liberou o Caio, liberou o Louco Abreu, não trouxe ninguém para ficar ali, Marcelo? Não, Tatão, nós temos uma Série A com 20 clubes, nós temos uma Série B com 20 clubes. Eu não consigo entender como que não dá para alguém ir ver na Série B, nas 5 primeiras rodadas, ver uma defesa, ver 2 jogadores, um back central. Pô, Antônio Carlos, gente, não dá mais. O cara, o Fábio Ferreira, porra. Aí quando você consegue o lateral, você acerta a lateral, o meio é aquela vergonha. Aí o meio de campo é bom, o meio de campo, agora é um meio de campo lento. O Sidorf, porra, não tem como contestar. Agora, ele e o Renato, a bola vai sair do pé dele, aí vai chegar para quem? O pé do Elkson, que não é o centroavante Aí você tinha o Louco Abreu, você tinha o Caio. Aí dispensa os dois, vende os dois. E o Robson também. É o caso do Vasco. Pô, o Vasco estava bem pra caramba. Gente, eu acho que esse treinador do Vasco faz milagre. Pô, eu acho esse cara sensacional. Eu acho uma crueldade a torcida do Vasco criticar esse treinador. Mas o Marcelo ainda disse aqui, que não é hora de mexer, realmente não é. Eu acho que ele é o ponto forte do Vasco. Um cara equilibrado, um cara sensacional. Só que tinha necessidade de perder o lateral direito. O Vasco não ganhou o dinheiro lá quando vendeu o centroavante. Será que podia ter segurado, feito não podia segurar pelo menos o lateral? Eu acho que ganhou Fagner. 6 milhões aí, 6 milhões ele seguraria o Fagner, né? Então o que eu acho que falta nos clubes cariocas, com exceção do Fluminense, é uma política séria. Olha só. Vamos manter o elenco, né? É o Campeonato Brasileiro que vai valer? Não, mas quem vale é o Campeonato Europeu. Enquanto a janela está aberta, você pode perder qualquer um. Não tem prioridade. A prioridade do Brasil é o Campeonato Espanhol, o Campeonato Italiano, é o Campeonato na Europa, não o Campeonato Brasileiro. Porque você vê quantos jogadores que nós perdemos aí da 10ª rodada em diante para a Europa, né? E
no entanto, não é prioridade. Eu acho, principalmente dos times cariocas. O São Paulo mesmo, quando tem uma proposta boa, libera logo, né? E libera, né? Sei que o empresário está nisso também, que fica difícil pro clube muita segurar. Gente interessada, né? em Muita gente. Na verdade, a gente só está treinando o jogador para ver se empurra ele lá para a Europa. Ô, Juliano, nós já estamos fechando esse primeiro bloco. Gostaria que você fizesse uma análise ontem, das rodadas de ontem aí, dos principais clubes, rapidamente. O que a gente não conseguir falar agora, no próximo bloco a gente comenta. Tivemos alguns jogos de algumas surpresas, né? Então, a derrota, né, do Santos, uma equipe, né, sempre forte, derrota surpreendente para o Bahia, né, crise, pichando o muro, fora Ganso, né, chamando o jogador de mercenário, e ele dizendo que está incomodado com a situação, mas se só sai do Santos se pagar a multa rescisória. Foi uma situação muito complicada, né? A derrota do Vasco ontem, eu acho que o principal problema que o Vasco enfrentou foi a questão de errar muitos passes, tanto que no segundo gol, né, quem nota no âmbito geral da partida, a jogada nasceu de um passe errado para trás do Carlos Alberto, né? Os dois homens, né, que tem, né, a criação do Vasco no jogo de ontem não estavam bem, né, o Carlos Alberto e o Felipe. Então o Vasco ficou sem poder de, né, ofensividade, ficou sem criar, apenas nas jogadas de força do Tenório, e acabou a equipe do Grêmio muito forte, soube usar o banco, o Vanderlei Luxemburgo, e conseguiu, né, para mim, sair com a vitória com justiça. A gente vai dando uma paradinha para os nossos comerciais. Quando nós voltarmos, vamos falar um pouco mais de Vasco e Botafogo no próximo bloco e falar um pouco mais também do Tour do Rio, que deve estar chegando daqui a pouco aqui em Três Rios. A gente volta rápido.